Já está aparecendo o slide aqui, viu, Eduardo? Ah, beleza. Uhum. Então, boa noite a todo mundo, organizado pela FMSA FUNORTE. Só fazendo dando alguns recados, né? O primeiro é que a aula vai ficar gravada, então vai ser disponível posteriormente através de um link para vocês. E antes de iniciarmos, eu gostaria de informar também que no decorrer da palestra nós iremos disponibilizar o link para preenchimento da presença, é importante para a elaboração posterior dos certificados, né? Então fiquem atentos e não se esqueçam de preencher. Caso algum problema de conexão, nós iremos informar tanto através dos comentários no YouTube, quanto também pelo link do Meet. E dando início à aula de hoje, né, nós iremos abordar justamente as arritmias cardíacas, e assim eu convido então o palestrante do tema do dia, que é o Dr. Eduardo Marçal, formado pela residência de Clínica Médica pelo Hospital Odilon Berens, e residência em cardiologia no Hospital das Clínicas de BH, sendo também integrante do Fellow de Arritmias do INCOR, que é o Instituto de Cardiologia daqui do Norte de Minas. É com você, Eduardo. Muito obrigado. Então, como já fui muito bem apresentado, vou falar essa parte, né? Atualmente eu sou fellow de arritmia e é um prazer muito grande, é uma área que eu tenho muito interesse e eu acho que tem bastante para compartilhar aí com vocês, tá? Qualquer dúvida também, depois a gente pode discutir melhor esses temas. Eu vou abordar, na verdade, as taquicardias mais comuns, tá? Assim, a arritmia clínica é uma subespecialidade, eu gasto anos para aprender isso, mas tem algumas coisas que a gente precisa entender bem. Então, vou começar pela taquicardia de entrada nodal, pela taquicardia atrioventricular e a fibrilação atrial, que é, sem sombra de dúvidas, o grosso de qualquer ambulatório de arritmias. Tá? Então, lembrando que a arritmia não sustentada, que é a arritmia mais comum na prática, é a extrasístole, elas não vão ser abordadas, daria para fazer uma aula só sobre isso, tá? Mas eu acho que não é o foco, porque essas que eu vou falar são as mais importantes, mais clinicamente relevantes, com certeza. Tá bom? Vou aqui rapidinho, gente. Só ver se. Vai. Foi. Então, só fazendo um merchan básico, eu tenho um canal do YouTube, tá? Ele fala sobre arritmias também. Eu criei ele quando eu era acadêmico. E ele fala bem sobre essa parte introdutória, de como analisar eletro. Vale a pena dar uma conferida lá, só digitar Eduardo Marçal no YouTube que vocês vão ver. Tá? E começando, assim, um conceito muito básico, mas acho que a gente não poderia deixar de falar, sobre arritmias de QRS estreito. Quando eu falo que são taquicardias de QRS estreito, estou falando que o intervalo do QRS é de 120 milissegundos ou menos, tá? Porque se tivesse mais de 120 milissegundos ou 3 quadradinhos, eu estaria falando de taquicardias de QRS largo. Então, na aula de hoje, a gente vai se ater às taquicardias de QRS estreito, tá? As principais causas, sem sombra de dúvida, é a taquicardia de entrada nodal, tá? Tanto por prevalência como muito sintomático, né? Os pacientes procuram a assistência médica e como elas costumam ser persistentes, então dá tempo da gente registrar. Então é muito comum quem tem experiência com emergência já viu aí tranquilamente taquicardia de entrada nodal. A taquicardia de entrada ventricular, ela é bem mais rara, ela, assim, aqui no INCOR a gente vê todo dia, mas na maioria dos outros serviços a gente não é tão comum. E por fim a taquicardia atrial, que é a mais rara de todas elas, tá? Para a gente entender como que funciona cada uma dessas taquicardias, que eu quero explicar aqui, já que o objetivo é a gente entender mais arritmias cardíacas, primeiro eu preciso relembrar como é que funciona o coração normal, né, a condução pelo coração normal. A gente sabe que o impulso vai começar lá no nó sinoatrial, ele vai passar lá para o nó AV e depois chega no feixe de His, né, e daí explora o ventrículo inteiro. Nos pacientes que têm dupla via nodal, que é a condição obrigatória para ter TRN, a gente sabe que o nó sinatrial vai disparar, igualzinho, mas em vez de eu ter só uma conexão entre o nó sinatrial e o nó AV, eu vou ter duas. Uma que conduz rápido e uma que conduz lenta. Pelo nome mesmo já diz, né? A que conduz rápida vai chegar rápido no fecho de His e vai disponibilizar o ventrículo. Enquanto a que conduz lenta, infelizmente, ela não vai conseguir dar tempo de fazer a mesma coisa. Né? E essa representação gráfica que a gente usa para ensinar dupla via nodal é basicamente isso. A gente vê de azul ali em cima, no átrio, o impulso chegando ao mesmo tempo nos dois lados, mas na via rápida ele percorre rápido, e na via lenta ele é bloqueado. E acontece esse bloqueio exatamente porque quando o impulso finalmente chega lá no RIS, o RIS está no período refratário, porque já foi despolarizado pelo feixe, pela via rápida. Né? Então, qual que é o padrão comum? A gente vai discutir mais isso, mas quem chega para mim com dupla via nodal e TRN, a taquicardia, são normalmente mulheres de 40 anos, e elas nasceram com isso, elas nasceram com a dupla via, isso aí é uma questão de nascença.
Mas como a via rápida, ela monopoliza toda a condução, a gente vai ver que a via lenta, na maioria das vezes, na maioria das pessoas, não se manifesta. E a gente vai entender por que algumas pessoas nascem com a dupla via nodal e só vão fazer arritmia lá para o final da vida, ou para o meio da vida, na verdade. Tá? Para entender também sobre esses conceitos de dupla via nodal e ATRN, a gente precisa entender que a via rápida ela tem essa condução rápida, que nem o nome mesmo fala, mas ela tem um período refratário longo. O que significa? Ela conduz muito rápido, mas para se recuperar, aí ela demora. Tá? Ela demora muito mais que a via lenta, que apesar de devagarinho conduzir o impulso, ela recupera super rápido. Tá? Então a gente tem essa principal diferença entre as duas. E usando de novo aquela representação gráfica que a gente viu, então um paciente que tem um impulso sinusal, que é o que acontece quase 100% do tempo, né, o nosso sinus arterial despolarizando, a gente vai ver um QRS de PR normal, né, eu coloquei aqui curto, mas entenda curto como normal, tá? Então PR normal e um QRS curtinho, tá? Agora, vamos imaginar que eu tenho uma extracístole supraventricular, ou seja, eu peguei o meu nó atrioventricular em um período que a via rápida, que está representada de cinza aí, está no período refratário. Né? Se a extracístole atingir a via rápida, quando ela está no período refratário absoluto, ela é bloqueada. Mas se a via lenta, lembra que eu falei que ela se recupera muito mais rápido, apesar de conduzir mais lento? Se ela já recuperou, então a manifestação que eu vou ter no eletro é um PR longo com um QRS estreito. E ela não vai subir de novo, né, que eu representei aí, porque a via rápida ainda está no período refratário. O período refratário da via rápida é muito, muito longo. Né? E essa coisa que a gente vê, isso, gente, quem tem experiência de laudar Holter, não é de todo raro. É do nada um PR longo. A gente vê a P da exatamente a mesma morfologia da sinusal, só que um PR longo do nada. Tá? Isso daí é um indicativo muito comum dos pacientes que têm dupla via nodal. Tá? E isso sozinho não faz arritmia, né? E os pacientes não sentem isso, porque é tudo questão de milissegundos em que isso acontece. Tá? Mas aí a gente também tem uma extracístole que vai um pouquinho depois. Né? A gente já viu que a extracístole que bate no momento certo, ela é capaz de descer e despolarizar o ventrículo, dando essa P com IPR longo, mas se a gente esperar um pouquinho mais, né, ela não vai para a via rápida, porque ela está recuperando. Mas aqui, em cima, ela não conseguiu ir para a via rápida, e embaixo, quando ela terminar de despolarizar, aí ela consegue subir. Vê que é só uma questão de uma diferença um pouquinho de tempo entre o segundo desenho e o terceiro desenho. Ela não conseguiu descer pela via rápida, mas conseguiu subir pela via rápida, porque foi o tempo de o período refratário se passar. E quando ela sobe pela via rápida, ela vai despolarizar o átrio lá em cima. E aí isso a gente também vê no Holter, tá? Com alguma frequência, um PR longo acompanhado com esse equinho atrial, que é essa pequena despolarização no final, na porção final do QRS. Tá? E por último, a gente vê que a via lenta demora pouco para recuperar, mas mesmo demorando pouco para recuperar, nesse caso que eu mostrei aqui, não deu tempo dela se recuperar, então o ciclo só conseguiu ir para o átrio, não conseguiu voltar ali para baixo. Tá? Então, fazendo uma pequena pausa para a gente sumarizar alguns dos temas mais importantes, a gente sabe que a maioria das pessoas não tem dupla via nodal. Tá? Então, não é uma condição totalmente comum, e mesmo assim, nem todo mundo que tem vai conseguir fazer uma TRN. Por quê? Eu preciso ter uma combinação muito certa de períodos refratários e extracístoles muito bem colocadas para eu conseguir fazer com que esse mecanismo que eu falei agora circule. Né? Além disso, se eu, por qualquer motivo, ou qualquer colega vir discutir e achar esses achados que eu falei aqui agora, de indicativo de dupla via nodal, se o paciente não tiver nenhuma queixa de arritmia, nunca teve antes, isso por si só não é indicação de ablação ou qualquer tratamento, qualquer medicamento, tá? É só um motivo da gente ficar mais de olho, e no paciente que eu estou investigando uma palpitação paroxística, que eu ainda não documentei, com certeza ver essas dicas no eletro fazem toda a diferença, tá? E por fim, aí aqui é o azarado que consegue juntar uma extracístole supra muito bem colocada, que desce pela via lenta, né? Dá tempo da via rápida se recuperar, sobe pela via rápida, então só vai bloquear ali em cima, tá vendo? Só bloqueia na primeira vez, que não desce pela via rápida. Aí quando ela está subindo pela via rápida, a via lenta já se recuperou e começa um ciclo, basicamente interminável, de taquicardia. Por isso que os pacientes têm essa palpitação durante muito tempo. Até que eu tenha algum estímulo para poder quebrar isso daí, que eu acabei de falar, a pessoa vai estar em arritmia. Tá? E como que a gente vê isso? Isso daí também, aí é bem mais rápido de ver, porque a gente tem que dar sorte da pessoa fazer arritmia no Holter, né? Ou então tá fazendo eletro, ela entrar na arritmia na hora, mas essa arritmia vai ser manifestada com um PR longo inicial,
e depois aí vai emendar nessa série de QRS sem P, né? Porque a P, na verdade, vai ser essa porção final, esse aquinho atrial que tem no final, tá? Aqui tem um elétron de uma TRN, tá bom? Eu queria chamar a atenção, esse elétron tá, às vezes para vocês aí que estão vendo pelo monitor, tá pequeno, então eu vou chamar a atenção para alguns dados, tá? Quando a gente está pensando em TRN, ou seja, taquicardia por reentrada nodal, a gente tem que tentar entender se tem ondas P's. Se a gente olhar com calma, a gente vai ver que não tem onda P em momento nenhum. Você pode até falar, ô Eduardo, em AVF, essa ondinha que está aí quase no início, isso daí é onda T, gente, tá? O que está logo depois do QRS, ele é igualzinho. Então a gente só vê onda T, a gente não vê onda P em momento nenhum, tá? Nas derivações que a gente esperaria que tivesse onda P, D2 e AVF. Queria chamar a atenção também sobre o pseudo-R em AVR. Olha como é que tem um R, um Qzinho inicial, mas um R muito importante em V1. Isso não é esperado, né? De jeito nenhum. Depois, em D2 e D3 AVF, a gente vê que na porçãozinha final dele tem o que a gente chama de pseudo-S, que é esse Szinho que a gente vê aí nas derivações inferiores. Isso tudo é aquele equatrial que eu falei para vocês, tá? Quando a gente faz a cardioversão química, que é o método que acaba sendo o que a gente mais faz, apesar de a gente tentar vagar o primeiro, a gente vai ver que as P's agora sinusais apareceram, olha, D1 e AVF, como que você vê uma P muito tranquilo. Confunde um pouco com a T, né? Ela é relativamente parecida com a T, mas a gente vê que agora tem a onda T e tem a onda P bem separada. Mas olha V1, né? Desapareceu aquele pseudo-R e D2 e D3 AVF desapareceu o pseudo-S. Eu até dei um zoom aqui de novo para vocês verem como é que muda o padrão pré- e pós-cardioversão química, no caso, tá? Isso daí é importante para ver o tanto que é importante na hora que a gente está atendendo o paciente, de primeiro, fazer o eletro da arritmia e depois comparar com o eletro do sinusal, que aí a gente tem várias dicas de qual que é o mecanismo que aconteceu a arritmia, né? Bom, mas pacientes que não têm o registro da arritmia, mas têm a queixa que é compatível com o TRN, né, a gente tem que mandar ele fazer o eletro na emergência, principalmente se esses sintomas são duradouros. Eu falo para todos os meus pacientes para tirar foto do eletro, tá? Porque não é raro chegar para a gente na consulta da arritmologia, super específico. Ah, o cara não me entregou o eletro se perdeu, e aí a gente fica de mãos atadas, tá? O Holter, que ele dura 24 horas, então a gente vai conseguir investigar esse paciente durante 24 horas, mas ele só vai pegar se ele tiver todo dia, né? Porque se o cara tiver uma vez por semana, eu botar o Holter, e não ser no dia que ele deu azar de ter arritmia, ele desperdiçou no exame, né? Para esses pacientes que têm episódios semanais, a gente pode colocar o looper implantável, que aqui no SUS de São Paulo a gente tem disponível, tá? Mas na maioria dos estados não é uma realidade. E esse daqui, só no particular mesmo, que são os loopers que você implanta subcutâneo, que ele pode ficar até 3 anos, tá? Medtronic produz, os que eu já vi, e ele é para aqueles pacientes que têm sintomas muito esporádicos, tá? O eco, o TSH e íon são exames de rotina para praticamente todos os pacientes, porque a gente sabe que quem tem arritmia, uma coisa é você ter arritmia com o coração normal, né? Então o eco ajuda muita gente nisso. Outra coisa é você ter arritmia com alguma doença de base. Por isso a gente sempre faz ecocardiograma desses pacientes, tá? TSH, porque é um deflagrador clássico, hipertiroidismo, e os íons, porque a gente sabe que hipocalemia e hipomagnesemia são um dos principais responsáveis aí por causar arritmias cardíacas e instabilidade elétrica, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar, e isso daqui tem que sair daqui hoje, sem a menor dúvida do tanto que é importante, é que as características da TRN são pseudo-R em AVR, é o sinal mais específico, né? Se você vê uma taquicardia de QRS estreito sem P, regular, com pseudo-R em AVR, a chance de ter TRN é altíssima, tá? E a gente vai ver que às vezes é difícil de diferenciar, mas se tem esse achado, é muito específico de TRN. Além de pseudo-S em D2 e D3 AVF, que às vezes deixa passar, mas é um dado importante também. Então, só para a gente poder entrar agora no segundo tema da aula, que é a taquicardia atrioventricular, a gente vê que o nome mudou, né? Uma coisa é a reentrada noadal ou do nó AV. Agora eu vou falar atrioventricular, tá? Para entender isso, olha esse coração. Você vê que parte dele está despolarizando em azul, parte dele está despolarizando em amarelo. O amarelo, ele representa a despolarização normal, pelo feixe RIS por Kinge. O azul está representando a despolarização ali pelo ventrículo, tá? Então, é uma conexão átrio-ventrículo, por isso que é taquicardia atrioventricular, né? O lugar mais comum é acontecer no lateral esquerdo, por isso que nessa representação gráfica que eu coloquei aí, está aí à esquerda. E a gente vê que a porção inicial do QRS
porque vai ser despolarizado em azul e vai ser despolarizado primeiro, exatamente porque o átrio rapidamente conduz para o ventrículo, através dessa via acessória que acontece no ventrículo, e lembra que no AV ele pausa, por isso que existe o intervalo PR, né? O intervalo PR nada mais é que o impulso sai do átrio, chega no ventrículo, chega no AV e faz uma pausinha. Essa pausinha é um IPR. Essa feixe acessória não tem essa pausinha. Então, assim que o impulso chegar lá na via lateral esquerda, ele já começa a despolarizar o ventrículo, enquanto o NOAV está empacando a vida aí e segurando essa despolarização. Tá? Por isso que a gente vê essa porção inicial despolarizada pelo ventrículo. Atrioventricular. Né? Quando a gente fala que uma via acessória manifesta, que eu consigo ver muito fácil no eletro, ela precisa de ter 4 características ao mesmo tempo. Tá? Ela precisa ter um IPR curto, que mostra que a condução não respeita o NOAV, né? Tem alguma coisa que despolariza antes que o NOAV permita que o impulso caia pelo His/Purkinje. Ela tem que ter onda delta, que nada mais é que essa deflexão azul inicial que vocês estão vendo aí, que representa a despolarização ventricular célula a célula, né? O QRS ele sobe muito rápido, porque o feixe His/Purkinje despolariza todas as células muito rápido. Mas o feixe acessório, como pega lá no meio do ventrículo, despolariza lento. E como despolariza lento, você vê essa elevação lenta do QRS inicial, da porção inicial do QRS, que a gente chama de onda delta. Né? Se vocês verem ali no elétrico que eu coloquei embaixo, a gente vê que a porção inicial dele inicia bem devagarinho. O QRS vai estar alargado exatamente porque parte do QRS vai ser despolarizado por esse feixe acessório, né? E a gente vai ver que ela tem alteração de repolarização. Por quê? Se eu despolarizo desorganizadamente, e vai ser desorganizado porque célula a célula, não usa só His/Purkinje, eu vou repolarizar desorganizadamente. Não tem como ter uma coisa sem ter a outra. Tá? Outra coisa é que, muitas vezes, o mais comum, inclusive, no dia a dia, é a via acessória não ser tão clara assim para a gente. E aí a gente chama de via acessória inaparente. Quando não tem todos os 4, tá? Se tiver 3, 2, 1, tudo a gente chama de inaparente, tá? E por fim, a gente tem a via acessória oculta, que existe, tá? Que não apresenta nenhum desses sintomas, e o único jeito de eu descobrir que ela existe é no estudo eletrofisiológico, tá bom? Bom, e como é que funciona? Do lado esquerdo aí da tela de vocês, a gente tem a despolarização sinusal, tá? Olha aí comigo, junto, que despolariza o átrio, parte despolariza o ventrículo, parte vai para o NOAV. Então, a porção inicial vai ter um IPR curto e um QRS largo às custas do início do QRS, né? Mas, do lado direito, a gente tem a que a gente chama de taquicardia ortodrômica, que nada mais é um nome chique para taquicardia atrioventricular, ou TAV, como eu gosto de chamar. A gente vai ver que, na verdade, o circuito é ventrículo é despolarizado, sobe pela via acessória, né, despolariza os átrios e depois desce de novo pelo feixe de His, né? Como agora se você reparar, olha que diferente, né? Agora eu estou usando só o feixe de His para despolarizar. Segue as setinhas de vermelho aí, né? Como eu estou usando só o feixe de His para despolarizar, agora o meu QRS, que era largo, voltou a ser curto, porque não tem nada mais de átrio despolarizando o ventrículo, né? É só o feixe de His despolarizando o ventrículo, né? E como eu tenho um circuito de ventrículo atrial, que a gente chama de circuito VA, né? O ventrículo sobe e o ventrículo despolariza o átrio, o nó sinoatrial não está participando de mais nada aí, a gente vai ver uma P retrógrada, né? Que é essa porçãozinha final. O TAV tem um circuito que é maior do que o da TRN, né? A TRN, ela roda dentro do NOAV. A TAV, ela roda ventrículo atrial, né? Então, o circuito é maior. Então, lembra que na TRN, a gente tinha uma pseudo-S, né? Ou um pseudo-R, ou seja, a porção final do QRS ficava alterado, porque o circuito é tão rapidinho que ela despolariza o átrio rápido. Agora não. Agora eu tenho que despolarizar todo o ventrículo para despolarizar o átrio. Então, por mais que a onda P retrógrada seja próxima do QRS, ela é um pouquinho depois. E por ser um pouquinho depois, a gente vê como essa P retrógrada bem nítida em alguns casos, tá? Às vezes a gente vê como infra de ST, porque despolariza, vai afetar essa porção ST. Então é importante a gente ter essas diferenças de circuito para entender as diferenças eletrocardiográficas que a gente vai ver, tá? Isso daqui é um eletrotípico de TAV, tá? Eu vou explicar os detalhes que levam a esse ser um eletrotípico de TAV.
Mas a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que assusta, porque é uma taquicardia rápida. Essa é a primeira dica que eu vou dar para vocês antes de fazer zoom, mas as TAVs costumam ser taquicardias muito, muito rápidas. Elas também são de nascença, assim como a TRN, né? A pessoa nasce com isso, mas é muito mais fácil de acontecer e é muito comum de acontecer em pacientes muito, muito novos, tá? Coisa de 5, 6, 7 anos, mas às vezes acontece do primeiro episódio ser num adolescente. Como o coração é muito saudável e muito bom, é uma taquicardia muito, muito rápida, né? Porque ele permite essa condução muito, muito rápida. E o nó AV, ele é um nó, a gente vai entender um pouquinho mais de eletrofisiologia, mas o nó AV é um nó que é preparado para lentificar impulsos, ao contrário da via acessória que não tem essa vantagem, tá? Então, o resultante disso, um paciente jovem que permite frequências altas, vai ter frequências altas na TAV. Mas eu queria chamar a atenção nas alterações elétricas, a gente vai ver que, assim como a TRN, a gente não encontra ondas P's, né? A FC costuma ser mais alta, que nem eu acabei de falar. E olha que legal, isso daí a gente usa muito na prática clínica. Como que tem um QRS um pouquinho maior, um QRS um pouquinho menor. Aí isso a gente chama de alternância elétrica, tá? A alternância elétrica é uma grande dica para a gente de que nesse paciente tem uma TAV e não uma TRN. Por mais que qualquer taquicardia muito rápida possa dar alternância elétrica, é um dos sinais que a gente usa muito, tá? E o outro sinal que a gente usa muito é o sinal de Puest. Eu não gosto muito de epônimos, mas só para falar, para não dizer que a aula foi incompleta, né? Mas o que a gente vê, em vez de chamar de sinal de Puest, a gente chama de infra, que não é um infra de verdade, porque isso é pseudo-infra, na parte de ST. Olha como é que está desnivelado antes do QRS e logo depois, né? A gente tem um infra de ST, que nada mais é que essa onda P retrógrada que acontece um pouquinho depois. E aí, por isso, dá esse pseudo-infra de ST. Comparando as clínicas das duas, né? Primeiro eletro, TAV e TRN, vamos comparar lado a lado. A TRN, ou a reentrada nodal, o eletro é pseudo-R em V1 e pseudo-S nas inferiores. Já na TAV, a gente vai ter o infra, que é o sinal de Puech, a FC mais elevada e alternância elétrica. A clínica da taquicardia de reentrada nodal é muito legal. As pessoas falam que tem como se fosse um sapo. Elas falam que a taquicardia está no pescoço. Por isso que chama sinal do sapo. Enquanto a paciente que tem TAV fala de opressão cardíaca. Por isso que muita gente acaba confundindo com dor torácica anginosa, porque, cara, tá 200, 230 de frequência cardíaca, é óbvio que vai dar uma demanda muito grande, pode causar uma isquemiazinha tipo 2, né? Então, assim, é muito diferente. A TAV, ela queixa muito no peito, enquanto a TRN é muito no pescoço, tá? E acontece essa TRN no pescoço, lembra que o circuito é muito rapidinho? O ventrículo e o átrio despolarizam quase ao mesmo tempo? O que acontece quando o ventrículo e o átrio despolarizam ao mesmo tempo? Eu vou tentar fechar o átrio ao mesmo tempo que eu tento fechar o ventrículo. Quem que é mais forte? Ventrículo, não tem dúvida. Então, eu vou fechar o átrio contra uma válvula fechada. Se a válvula está fechada, o sangue, em vez de descer para o ventrículo, vai parar lá no infeliz do pescoço, né? E aí a gente tem o sinal de Frog, que é a mesma coisa que acontece em BAVT, né? Que acontece isso também, mas muito pior, porque é taquicárdico. A população clássica de TRN é a mulher de meia idade, isso a gente vê aos montes todo dia, e da TAV são os jovens. Aí sempre de direção por sexo, mas normalmente são pessoas muito, muito novas, assim, começa 2, 3 anos e vai até os 18, 20 anos, é o mais comum, tá? Mas nada impede uma pessoa mais velha ter TAV. O prognóstico da TRN é excelente, tá? Ela incomoda muito, eu costumo falar isso muito para as minhas pacientes. É uma taquicardia que vai te incomodar, que vai dar desconforto, que a gente vai tratar para melhorar isso, mas é uma taquicardia que a longo prazo, morrer disso não vai, né? Apesar de ser muito ruim. Ao contrário da reentrada atrioventricular, que ela tem uma pequena chance de morte súbita, e por causa dessa pequena chance de morte súbita, a gente trata mais agressivamente, né? Porque eu não quero conviver com uma pequena chance de ter uma morte súbita. Bom, e como é que a gente vai fazer o tratamento? Manobras vagais é a primeira linha de tratamento em qualquer lugar que vocês olharem, seguida por adenosina, né? Não o foco da aula é explicar como é que a gente faz a adenosina aqui, tá? O foco é mais diagnóstico do que tratamento. Cardioversão elétrica, eu pessoalmente nunca precisei, tá? De cardioversão elétrica, eu já quase precisei, mas nunca precisei. Normalmente com a adenosina sai, tá? E qual que é o tratamento definitivo? O estudo eletrofisiológico, ele vai conseguir analisar o mecanismo da doença e vai tratar e vai curar.
tanto TRN como TAV, tá? Então, o diagnóstico definitivo e o tratamento definitivo é por isso. Ele é o único que consegue fazer essa diferença, com certeza. Esse eletro, todas as interpretações de eletro que eu fiz com vocês, eles ajudam, mas sozinhos eles não conseguem definir qual é o mecanismo. A gente acerta muito, tá? Mas a gente erra uma quantidade razoável. Assim, a gente jura que é uma doença, quando chega no estudo fisiológico, é outra. Mas paciência, o importante é que a gente consegue tratar as duas no mesmo estudo, tá? A recorrência é incomum e é mais comum em jovens, tá? Se você bota um paciente de 2 anos no estudo fisiológico, a chance dele recorrer é muito grande. Se você bota uma mulher de 40 anos, a chance de recorrer é minúscula, tá? Hoje em dia, taxas baixíssimas de complicação, então um procedimento muito seguro que estimula a gente a pedir ele com mais frequência. E, como eu falei, é o tratamento definitivo. Mas, como a gente vive no SUS, a maioria das pessoas, né, imagino que também vocês que são universitários vivem em ambiente de SUS, a maioria, a gente sabe que a gente não consegue olhar o estudo fisiológico do dia para a noite. Então, o paciente precisa de um tratamento enquanto aguarda, e existem os raros casos que o estudo fisiológico não é curativo, tá? É exceção, mas existe. Então, a gente tem que fazer um tratamento paliativo. E para decidir se a gente vai fazer o tratamento paliativo, qual droga eu vou usar, eu preciso olhar o eletro de repouso, e não de dar arritmia. Se não é dar de repouso ou tiver qualquer sinal de pré-excitação, eu vou ter que dar propafenona, tá? A dose inicial é 150 mg 2 vezes ao dia, que pode chegar até 900 mg dia, que é a dose máxima, tá? Se não tiver pré-excitação, eu vou dar beta-bloqueador. Para entender, e eu acho legal entender por que a gente está fazendo essa diferença entre prestação ou não para decidir a droga, a gente vai ter que rever um pouquinho de novo a fisiologia do sistema de condução. Eu queria chamar a atenção aqui, esse daqui são as curvas de despolarização de cada um dos canais, tá, principais. Mas eu queria chamar a atenção como é que é diferente a curva de despolarização do NOAV, que despolariza por canais de cálcio, que são lentos, e a curva de despolarização do átrio e do ventrículo, que são iguais, tá? Olha como é que a curvinha do átrio é muito parecida com a curvinha de todos os ventrículos, e ela despolariza por canais de sódio, que são rápidos. Então a gente vê que drogas diferentes vão agir de maneira diferente no nó, e nos átrios e nos ventrículos, tá? Então, só circulei aqui para a gente ver o tanto que a curva de despolarização do átrio é diferente da curva de despolarização do NOAV. Fazendo um zoom aqui, né, só para mostrar como é que é diferente, ou como a fase zero, né, que é essa fase íngreme, rápida da despolarização do ventrículo, que está à direita da tela de vocês, ela depende totalmente dos canais de sódio que eu circulei de vermelho, né? E se você olhar à esquerda, na despolarização do átrio, do NOAV, desculpa, da despolarização do NOAV, você vai ter canal de sódio sim, mas é o canal de sódio que a gente chama de IF, ou IFANI, né, as correntes IFANI. Você vê que é muito menos importante, ele ajuda a definir frequência cardíaca, porque ele dá o pequeno pico para a despolarização, mas o principal responsável pela despolarização é o cálcio. Então a gente já vê que se eu tomar uma droga que vai atuar mais no sódio, vai atuar mais nos átrios e nos ventrículos. Se eu pegar uma droga que atua mais em cálcio, eu vou atuar mais no NOAV, tá? Então, para continuar entendendo como é que é a diferença dessas drogas que a gente vai prescrever, a gente tem que entender também outro conceito muito importante da eletrofisiologia, que é a condução decremental, que é uma coisa que existe no NOAV, tá? Como é que funciona? Quanto maior a frequência cardíaca atrial, né, porque é o que despolariza o NOAV é o átrio, menor a velocidade de condução. Ou seja, se o átrio estiver despolarizando rápido demais, o NOAV vai diminuindo a velocidade do impulso. Isso serve para proteger o ventrículo, né? Porque se eu tiver numa FA, um flutter, qualquer coisa que despolarize o átrio demais, FA vai para mais de 300 a frequência atrial. Se eu não tivesse um mecanismo de proteção, que acontece pela condução decremental, eu causaria uma bagunça ventricular, eu causaria uma fibrilação ventricular. E a gente sabe que fibrilação atrial é muito mais comum do que fibrilação ventricular, né? Aqui é só um exemplo de um flutter. A gente vê que a frequência atrial está aí na casa dos 300, né, 250, e a frequência ventricular muito menor. Agora, quem não tem condução decremental é o resto das células, praticamente, tá? Então, a gente chama de condução decremental as células do NOAV, e as condução não decremental todas as outras células, tá? E elas funcionam como? Num período tudo ou nada. Ou elas despolarizam, ou elas não despolarizam, isso vai depender somente do período refratário das células. Então, pegando aqui de novo um exemplo, para ficar bem gráfico essa diferença. Se eu pegar aqui primeiro impulso, eu vou despolarizar esses canais de sódio, que vai dar essa fase zero aí que vocês estão vendo. E vamos fingir que essa célula tem um período refratário de 400 milissegundos, tá bom?
Se eu der um impulso com 440, um pouquinho depois do período refratário ter acabado, eu vou despolarizar de novo. Sucesso. Se eu der um pouquinho antes, 370, eu bloqueio. E é assim que funciona as células com condução não decremental. Se fosse 410, eu despolarizaria. Se fosse 390, eu não despolarizaria. Né? Enquanto no AV, vai variar. Toda hora, esse período refratário do AV, ele varia dependendo do tanto que eu estou estimulando ele. Tá? Isso serve como proteção. E por que isso é tão importante? As vias acessórias, elas conduzem de maneira não decremental. Né? Então, elas se comportam como células atriais ventriculares porque elas são. Na verdade, é uma falha do esqueleto fibroso de dividir as células atriais ventriculares. Né? Então, a velocidade de condução vai ser sempre igual. Ela não tem um mecanismo de proteção que no AV tem. E isso tem um potencial catastrófico que vocês já estão pensando, pelo que eu já joguei aí, né? O que limita uma via acessória é o período refratário dela, que já vai a primeira dica, que não vai ser foco da aula daqui hoje, né? Mas se a gente quisesse saber se uma via acessória é de alto ou baixo risco, o que a gente faz na prática é tentar medir esse período refratário no estudo eletrofisiológico, tá? Bom, e quais são as implicações da condução decremental que a gente já está discutindo aqui, mas eu gosto de reforçar porque é um tema que é um pouco alheio ao dia a dia da maioria das pessoas. Em frequências cardíacas baixas, o NOAV vai conduzir rápido, tá? Em frequências cardíacas rápidas, o NOAV conduz devagar. Olha como é que isso é importantíssimo para a via acessória. Tá vendo essa porção azul e amarela? Ela varia, tá? Se o NOAV conduz rápido, o QRS vai ser estimulado principalmente pelo RIS/Purkinje, que depois que passa do AV, não tem discussão. O sistema de condução RIS/Purkinje despolariza muito mais rápido do ventrículo do que a parte azul, que é despolarizada célula a célula, que é ventricular. Né? Então, quanto mais rápida a frequência, maior a participação da via acessória. Tá? É basicamente isso que é importante para sair daqui entendendo. Isso aqui é só eu não consegui, eu tentei com o pessoal da eletrofísio, super difícil pegar esse eletro, porque a gente é uma coisa que a gente fica testando, é uma coisa mais para entender, aí por isso que a imagem ficou de qualidade ruim, tá? Mas olha que como cada vez que a gente aumenta a frequência, o QS alarga. Isso acontece por causa da condução decremental. Né? Em frequências maiores, no AV demora mais para conduzir, se no AV demora mais para conduzir, enrola mais, vai ter mais polarização pelo ventrículo pela via acessória. E o que a gente vai ver disso é a despolarização, o QRS alargar, né? O QRS alargar quer dizer que tem mais despolarização célula a célula, que acontece porque a via acessória está mais ativa. Outro jeito que a gente sabe se a via acessória é, entre aspas, do mal ou com alto potencial de dano, apesar de ser bem polêmica essa parte, mas eu acho legal dos fins didáticos para entender como é que funciona a arritmia. Olha esse teste ergométrico. Aquele primeiro quadradinho ali da esquerda, o primeiro do topo, a gente vai ver que a gente tem a onda delta, a gente tem a P, e tá tranquilo. Eu botei a pessoa para correr, isso é um teste ergométrico. Olha que tem diferença dos elétrons em cima e embaixo da minha linha vermelha, o C e o D. O intervalo PR do D está maior do que o intervalo PR do C, e olha como que a onda delta, a porção inicial do QRS que tinha no C, desapareceu no D. Isso acontece porque a via acessória, que nem a gente falou lá em cima, ela tem uma condução tudo ou nada. Né? Eu vou aumentando a frequência, eu vou aumentando a contribuição da via acessória, porque o AV enrola. Mas vai chegar uma hora que a via acessória não vai dar conta mais de conduzir e acabou, agora é só no AV. Né? Então, nesse caso desse paciente, frequência superior a 150, ou um intervalo da RR abaixo de 400, a via acessória não consegue conduzir mais, porque ela está no período refratário absoluto. É aquele exemplinho que eu falei mais cedo. Né? A via acessória só vai conseguir funcionar enquanto eu estiver respeitando o período refratário. Então, se eu jogar um impulso mais rápido que esse período refratário, eu não vou ter. Só voltar, fui um pouco ansioso. Se eu olhar de novo os outros elétrons, né, no estágio 5, a gente continua sem precipitação, aí depois, olha no G, né? No G, a gente voltou até a precipitação. Então, quer dizer que a via acessória voltou a via acessória voltou a conduzir porque voltou a respeitar o período refratário dela, tá? E tudo isso que eu estou falando é para mostrar que a fibrilação atrial é uma catástrofe para o paciente que tem via acessória. Porque se eu estou com uma frequência atrial acima de 300 e eu tenho uma via acessória que a condição é não decremental,
ela vai conduzir pela velocidade que ela permite, e vai ser no máximo possível. Eu não tenho no AV para poder controlar essa frequência atrial, né? Então, esse é o principal problema das vias acessórias. Por isso que eu falei que tem uma baixa taxa de mortalidade. A baixa taxa de mortalidade acontece por causa da fibrilação atrial, porque eu posso levar uma fibrilação ventricular, tá? Eu não tenho no AV para proteger. Agora, imagina a gente, como médico, se a gente for dar uma droga que bloqueia ainda mais o AV, né? Dificulta ainda mais o AV de funcionar e vai permitir que mais coisa despolarize pela via acessória e vai levar uma discronia maior, um QRS maior. Então, a gente não quer fazer isso, a gente não quer dar uma droga que piore essa condução, né? E aí, a gente vai aos mecanismos da droga, né? O beta-bloqueador é uma droga de classe 2, tá? Para quem gosta de decorar, eu tenho um mnemônico que é sempre bloquear potenciais cardíacos. O tipo 1 é sempre de sódio, 2, beta-bloqueador, potenciais de P de potássio, que são os bloqueadores de canal de potássio, e cardíacos de K de cálcio, tá? Então, esses são os 4 grupos de antiarrítmicos que a gente tem na prática clínica. O beta-bloqueador é um antiarrítmico de classe 2. Os antiarrítmicos de classe 2, eles são muito legais porque eles não são antiarrítmicos que funcionam intracelularmente. O que eles fazem é evitar o simpático, né? Por isso que a gente usa beta-1s, né? A gente evita que o simpático atue sobre as células. E o que o simpático faz, né? A gente, impedindo que o simpático atue nas células, a gente vai diminuir um pouco a ação do IFANI, que eu falei mais cedo, que é o canal de sódio que participa do nosso atrial, tá? Mas ele serve mais para frequência cardíaca do que para despolarização da célula em si, tá bom? E a gente vai bloquear os canais de cálcio, que aí sim é muito importante para a despolarização rápida do nosso atrial. E além disso, ele não afeta a condução das células ventriculares normais, tá? Beta-bloqueador diminui esse sístole não porque ele atua na célula ventricular, diminuindo esse sístole na célula ventricular. Ele diminui a carga simpática, né? Então a gente vê que o beta-bloqueador vai atuar na ZIFANI, diminuindo a frequência cardíaca, vai atuar no cálcio, lentificando os impulsos que passam pelo sinoatrial e no AV. Então é uma droga muito no AV importante, né? Por isso que dá bradicardia. A gente sabe que o beta-bloqueador dá bradicardia. E é por isso. Agora, a propafenona, não. A propafenona é da classe 1. 1A, tá? Que A é de intermediário, tá bom? Não faz sentido nenhum porque que A é intermediário, mas é uma convenção, tá? Existem os intermediários rápidos e os lentos. 1A é um bloqueador intermediário de canal de sódio. Só que como ele atua no canal de sódio, aí ele vai atuar em todas as células ventriculares pra caramba, né? A gente viu que a despolarização, se você vê no topo aí da tela direita, é muito dependente dos canais de sódio, né? Então, se eu atuo nesse canal de sódio que é tão importante e bloqueio ele, eu vou bloquear impulsos ventriculares, vou lentificar impulsos ventriculares, posso até alargar o QRS, que faz aumentar o período refratário absoluto. Então, enquanto a bloqueadora é uma droga que atua principalmente no NO-AV, a propafenona é uma droga que atua principalmente nos ventrículos e no tecido atrial também, tá? Por isso que ele é um antiarrítmico tão bom. E olha que porcaria, espero que ninguém aqui veja isso algum dia, mas isso que a gente chama de FA precitada. Essa pessoa deu o azar de ter uma FA e ter uma via acessória que permite conduções altíssimas, rapidíssimas, tem frequência de 300, mas olha como que parte do QRS está um pouco mais largo, outra parte está mais rápida. Vê na porção final, no último desculpa, gente. Na última das derivações, que uma hora ele alarga, outra hora encurta. Isso é porque tem horas que o AV faz participação, outras horas é o AV acessório, né? É uma das poucas explicações de uma taquicardia irregular desse tanto, que não seja ventricular, polimórfica. Tá? Muito feio, muito ruim. Isso aqui precisa de cardioversão elétrica, isso aí não é estável nunca na Terra, tá bom? Em resumo, então, né, a gente poder pegando TPSV, que a gente vê falando demais, é o nome genérico que a gente dá para essas taquicardias de reentrada, né? A TRN, a reentrada nodal é muito mais comum, mas a TAV não é de todo raro, tá bom? Só o eletrofisiológico, o estudo eletrofisiológico consegue fazer o diagnóstico de certeza, e na maioria das vezes é curativo também, então por isso que a gente usa muito na prática, a gente é muito tranquilo, muito seguro, a gente pede demais. Enquanto a gente aguarda o estudo eletrofisiológico, nos pacientes que não têm pré-excitação, a gente dá beta-bloqueadores, ou bloqueadores de canal de cálcio. Porque
Se não tem prestação, eu não tenho via acessória, eu posso bloquear o NoAV tranquilo, né? A TRN depende do NoAV. Nodal, AV, beta-bloqueador faz todo sentido, né? Agora, se eu tiver prestação, eu quero bloquear a via acessória. Eu não quero bloquear o NoAV, eu quero que o NoAV seja feliz. Então, aí eu vou atuar lá na via acessória com o propafenona, tá? E o último tema da aula de hoje, que é FA. Meio sacanagem deixar o tema mais importante para o final, né? Assim, mas eu achei que essa parte inicial era mais densa, eu preferi deixar FA para o final. Por que é mais importante? Porque é a principal disparada arritmia sustentada que a gente tem. No meu ambulatório, eu já estou de saco cheio de tanto ver FA. Porque FA a gente vê aos montes, todos os dias, o tempo inteiro. E ela é digna de nota, sem sombra de dúvidas, porque 10 a 20 dos pacientes que têm FA internam, mesmo sem recebendo um tratamento bom, né? 20 a 30 dos AVCs que a gente tem, que é uma doença que tem tanto comprometimento funcional, são causados por FA. E por que isso acontece? Porque FA aumenta risco cardioembólico. E por isso a gente, quando for falar de FA, a gente tem que falar em avaliação de risco cardioembólico, para tentar diminuir isso, diminuir o número de AVCs, né? Além disso, a gente sabe que a FA raramente vem do nada. Ela normalmente tem fatores de risco e coisas que a gente faz, né, que o paciente faz no caso, que causam e perpetuam a FA. Além disso, a gente tem que correlacionar a FA com sintomas. É muito diferente a FA numa pessoa da minha idade de uma pessoa que tem 90, 80 anos. Muitos pacientes mais velhos não têm sintomas, mas ainda assim têm os riscos que a FA traz junto, e muito maiores. Além disso, a gente tem que definir se a gente vai controlar o ritmo, fazer esse cara voltar para ritmo sinusal, ou se a gente vai controlar a frequência, vai controlar os sintomas. Tá? E como que a gente avalia o risco cardioembólico? Primeiro, a gente tem que fazer a grande diferencial entre FA valvar e FA não valvar. É a primeira coisa que você tem que se perguntar quando você estiver avaliando uma fibrilação atrial. Bom, o que é FA valvar? FA valvar é estenose mitral clinicamente importante. Se você olhar livro de eco, estenose mitral importante é área valvar abaixo de 1. Mas, na clínica, e a gente inclusive indica cirurgia, área valvar menor que 1,5. E por definição, para fins de risco de FA, área valvar abaixo de 1,5, tá? Ou prótese mecânica em qualquer lugar. Veja aí que eu não falei prótese biológica. Se a pessoa tiver uma prótese biológica mitral, vida que segue. Não é FA valvar. FA valvar é só estenose mitral de área valvar abaixo de 1,5 ou válvula mecânica, aí em qualquer posição, qualquer uma das 4, tá? Esses pacientes são os pacientes que têm o maior risco cardioembólico. Além disso, a gente tem situações que tem um risco alto também. Não é um risco tão alto como a prótese mecânica, mas o risco é muito alto também. Aí vai um tanto. Miocardiopatia hipertrófica, miocardiopatia não compactada, doença de Chagas, doença de Epstein, laminopatias. Quase toda miocardiopatia, por causar desincronia e causar problema na contração atrioventricular, arritmias, elas são doenças que são muito arrítmicas e elas não foram contempladas nos estudos de avaliação de risco cardioembólico. A gente sabe que tem muito risco cardioembólico, a gente não sabe precisar o tanto de risco que elas têm. Fato é que, como a gente vive nesse mundo de dúvidas, que são doenças raras, via de regra, a gente anticoagula esses pacientes, porque a gente não sabe exatamente qual é o risco deles, a gente sabe que baixo não é, tá? Agora, todos os outros pacientes que não têm essas coisas que eu falei agora, eles entram num grupo que a gente tem que fazer um score, e o score mais validado é o score de CHADS, o CHADS-2-VASc, na verdade, que é o que a gente usa hoje em dia. Como é que ele funciona? O C é para insuficiência cardíaca, e quando é insuficiência cardíaca, o que foi incluído no estudo do CHADS-2-VASc é fração de ejeção menor que 40, tá, gente? Assim, não é sintoma de C de fração de preservada. Cada um vai interpretar isso da maneira que prefere, mas se a gente for querer ser acadêmico e literal, a gente vai ter que ir para fração de ejeção reduzida mesmo, tá? H de hipertensão, A de idade, aí 65 anos ganha 1 ponto, 75 anos ganha 2, D de diabetes mellitus, S2, que é stroke, ganha 2 pontos, seja AVC ou AIT vale também, tá? Vascular, aí DAC ou DAP, ou seja, doença arterial coronariana, ou doença arterial periférica, ou seja, se o paciente infartou ou teve uma oclusão arterial, ele ganha 1 ponto. Aneurisma também ganha 1 ponto. Isso é uma dúvida comum? TEP e TVP não vale, porque a FA causa trombo
no átrio esquerdo, que vai para o ventrículo esquerdo, que vai para o cérebro, né? Ou então vai para a perna. Ele não vai dar trombo para leito vascular venoso, tá? Então, só vale leito vascular arterial. Ou mulher que ganha 1 ponto. Esse mulher 1 ponto foi uma infelicidade que eles colocaram, tá? Hoje em dia a gente meio que fecha os olhos para a mulher. Bom, um paciente que tem 0 desse score, ele é considerado um paciente de baixo risco. O paciente que tem 1 é um paciente de risco intermediário. E o paciente que tem 2 ou mais desses fatores de risco é considerado um paciente de alto risco. Bom, na FA valvar, a gente é obrigado a usar varfarina. Assim, catástrofes na Terra já aconteceram quando a gente tentou usar os novos anticoagulantes, tá? Catástrofes, assim, de aumentar a mortalidade, aumentar a trombose de prótese, aumentar sangramento, é tudo de ruim. Então tem que ser varfarina. Nos síntese intermediários, a gente tem que discutir com o paciente risco-benefício, que é o paciente que é homem de 1 e mulher 2, tá? E o paciente que tem alto risco cardioembólico, a gente vai anticoagular ele, tá? E dar preferência para os DOACs, porque eles são sabidamente melhores, sem sombra de dúvida. Bom, quais são as vantagens dos DOACs? Primeiro, a gente tem que saber quem são eles, para a gente falar de vantagens, né? O que a gente tem disponível hoje em dia é a apixabano, dabigatran, rivaroxabana e edoxabano. Rivaroxabana e edoxabano têm a vantagem de ser uma tomada diária, os outros 2, 2 tomadas diárias, tá? Mas eles são equivalentes, a gente não tem ainda evidências para falar que um é melhor que o outro. E o que a gente sabe? Eles são muito bons e equivalentes à varfarina para redução de AVC isquêmico. O único deles que se mostrou superior à redução de evento isquêmico é a dabigatran na dose de 150 mg 2 vezes ao dia, tá? Então, seria uma opção, se você estivesse muito preocupado em AVC isquêmico, em um paciente de muito baixo risco de sangramento, às vezes dabigatran seria uma boa primeira opção, né? Lembrando que dabigatran tem uma excreção renal muito importante, então é um dos medicamentos que a gente mais fica um pé atrás em pacientes que têm disfunção renal, tá? A gente sabe que todos, isso daí sem exceção, reduzem AVC hemorrágico, e quando a gente vê os estudos, a gente fala assim, DOACs diminuem AVC. Essa afirmação está correta? Se fosse uma prova de residência, por exemplo, correto, né? Eles são iguais para AVC isquêmico, mas se você juntar AVC isquêmico junto com AVC hemorrágico, um pacotão só, você vai ver que vai diminuir AVC sim, porque diminui muito AVC isquêmico. Desculpa, hemorrágico, tá bom? Vai reduzir sangramento maior, eles têm menor taxa de complicação de sangramento, isso é ótimo também. E não tem interação com alimentos, que talvez seja o mais importante aí para eles. Bom, pensando também em fatores de risco e perpetuação da FA, que eu falei que a gente tem que sempre buscar por que o paciente entrou em FA e por que ele não sai de FA, né? Tabagismo, obesidade, distúrbios do sono, a apneia disparada é o mais comum, é o que a gente mais procura, é o que a gente mais investiga e é o que, quando a gente trata melhor, tem resultado, tá? A apneia do sono é do mal com FA. Hipertensão arterial, hipertensão pulmonar, cirurgias cardíacas, porque causa fibrose no átrio, e fibrose é substrato para poder ter arritmia. Então a gente tem que tratar, tá? Para a gente saber o tanto que o paciente está entrando e saindo de FA, não tem muito outro jeito. A gente precisa fazer um exame para esse paciente por mais tempo. Hoje em dia, o que a gente tem disponível no SUS é o Holter, de 24 horas, que a gente vai saber quanto tempo esse paciente passa em FA e se a FA está bem controlado. Mas, muitos colegas já têm, né? O monitoramento pelo smartwatch da Apple, que já foi autorizado para fazer monitoramento de FA. Sensacional. Já vi os traçados, ficam lindos. Tem gente que leva o Apple Watch para consulta, colegas meus, coloca no paciente para poder fazer a monitorização e fica perfeito. O trem é fora de série mesmo. Bom, quanto aos sintomas. A maioria dos pacientes, não vou dizer a maioria, mas grande parte dos pacientes tem sintomas, mas é possível que o paciente seja completamente sintomático, esteja em FA, seja um achado, tanto no método de imagem como do exame físico, tá? O que é o mais comum? São palpitações taquicárdicas, sem sombra de dúvida. Esses pacientes, eles sentem palpitação, sentem dispneia, ou palpitação que piora com esforço, e ele não quer fazer esforço porque ele está palpitando, tá? A sensação de arritmia, que é diferente da sensação de palpitação. Palpitação é um termo guarda-chuva, né? Mas a sensação de arritmia é muito legal. O paciente não é que ele sente batedeira, né? Ele sente que o coração está fora do ritmo e isso incomoda, porque ele não entende o que está acontecendo. E você tem que explicar para ele, né? Mas não é batendo rápido, é batendo fora do passo.
Às vezes, os pacientes sentem pausas, né? Que essas pausas muitas vezes podem ser sintomáticas, causando hipotímias ou síncopes. E a gente tem que lembrar também da síndrome taquibrádica, que está longe de ser raro nos pacientes que têm arritmias atriais, né? É uma doença relativamente comum de acompanhar, que é o paciente que tem a fibrilação atrial e tem um NOAV que está um pouco doente também, né? Se eu tenho fibrilação atrial disparando a 300 por segundo, 400 por segundo, e um nó ventricular um pouco doente, a frequência ventricular, no final das contas, vai ser um pouquinho mais lenta, em FA. 70, 80, 50. Mas aí eu tiro ele da FA, olha que porcaria que acontece. O paciente está lá em FA, na primeira linha, saiu FA. Agora eu preciso do nó AV, do nó sinusal fazer alguma coisa. E o nó sinusal não faz nada. Aí a gente vê que o ventrículo às vezes sai com esse ritmo disjuncional aí de escape, até no último traçadinho aí, voltar finalmente o ritmo sinusal de novo. Porque que é o problema? O paciente tem um nó sinoatrial doente, um nó AV doente, muitas vezes, porque eles são bradicárdicos, e quanto mais tempo de FA, mais fibrose atrial. Quanto mais fibrose atrial, mais chance de lesar o sistema de condução intraatrial e o nó sinoatrial. E aí eu saio da FA, eu custo a ter manifestação do nó sinoatrial. E aí eu causo uma pausa enorme. E se eu não tiver um ritmo de suplência, um nó AV muito bom para fazer um ritmo funcional rápido, eu vou ter pausas grandes que podem levar a 5, tá? Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. Esse aqui é um outro exemplo, o paciente estava no ataque supra, a gente fez a cardioversão química, o paciente saiu em FA, a gente vê aqui no segundo, né? Fez adenosina, ele saiu em FA, e depois que eu cardioverti a FA, ficou uma pausa enorme, porque o NOAV, o nó sinoatrial, simplesmente não apareceu. Então é uma doença do nó sinoatrial, tá? Que a gente chama de DNS. Bom, quando a gente tenta controlar a fibrilação atrial, a gente sempre tem que pensar num alvo de frequência, né? A gente já viu que, às vezes, na hora de controlar o ritmo, o paciente pode sair em pausa, mas se eu não controlar a frequência quando ele estiver na arritmia, esse cara não vai fazer palpitação na hora do esforço, ele vai fazer cansaço na hora do esforço, ele vai ter coração descompassado, então eu preciso controlar a frequência, né? E qual que é o número mágico? A gente sabe, hoje em dia, que 110 não pode passar, né? O Afirme tentou controlar ritmo, e os Race 1, Race 2, Race 3, foram estudos que tentaram controlar a frequência, né? E a gente viu que tentar controlar demais a frequência é ruim, mas deixá-la acima de 110 é uma coisa que ninguém faz, porque a gente sabe que coração batendo rápido demais o tempo inteiro leva a disfunção ventricular, né? Então, o que a gente coloca como alvo? O que a gente discute muito nos ambulatórios? A gente tem que fazer com que o paciente pare de ter sintomas. Se o paciente tem sintomas com 80, às vezes eu tenho que baixar um pouquinho. Se o paciente tem sintomas com 90, eu tenho que baixar um pouquinho. Se com 90 ele não sente nada, eu posso ficar mais tranquilo, tá? Mas, via de regra, os pacientes começam a ficar bem equilibrados em repouso, frequências abaixo de 95, 80, 75, aí a gente fica mais tranquilo, tá? 90 a gente já fica incomodado, 80 a gente vai começando a ficar mais tranquilo, na casa dos 70, sucesso, tá bom? Mas o importante é o paciente ficar sintomático. A primeira linha dos medicamentos é o beta-bloqueador, o bloqueador de canal de cálcio, que a gente usa mais nos pacientes que têm DPLC, distúrbios respiratórios, que o beta-bloqueador pode piorar, tá? A segunda linha seria a digoxina, muito pouco usada hoje em dia, magnésio, ótima medicação, mas efeito, sim, ótima medicação do ponto de vista de segurança, péssima medicação no sentido de capacidade de controlar a frequência. E a medarona, que tem um grande problema que pode cardioverter o paciente. E a longo prazo ela está cheia de efeitos colaterais. E qual que é o paciente que eu não quero só controlar a frequência, eu quero controlar o ritmo? Bom, a indicação absoluta de controle de ritmo, se a gente não tem dúvida, é instabilidade hemodinâmica, isso a gente aprende no SLS. O paciente está instável, precisa ser cardiovertido, e é na hora, né? Mas tirando essa indicação absoluta, a gente vai considerar fazer nos pacientes que estão sintomáticos a despeito ou que falharam no meu controle de frequência, né? Lembra lá no último slide que eu falei que eu queria a frequência que o paciente ficasse assintomático, desde que não seja acima de 110? Muitas vezes eu vou controlar, ou não consigo controlar, doses altas de medicamento não controlo, ou ele chega numa frequência aí de 70, 75 e mantém queixo. Esses pacientes são controle de ritmo. Ele está sentindo falta daqueles 30% de débito cardíaco que o
contração atrial fácil, tá? E assim, tem alguns casos que são pouco contemplados na literatura, mas são bem claros. Assim, paciente jovem com coração normal, a maioria de vocês que fizessem uma FA, a gente quer controlar o ritmo, né? A gente não quer que a pessoa com 25, 30, 32 anos tenha uma FA pelos próximos 70 anos da vida. A gente sabe que FA causa FA causa remodelamento, FA causa taquicardia e miopatia. Então, pacientes mais jovens, a gente tende a ser mais agressivo no controle de ritmo. Tá? E esses pacientes têm um AV tão bom que eles fazem frequências altíssimas, eles dificilmente controlam com remédio. E, por fim, pacientes com disfunção ventricular. Coloquei um castelo aí para representar o CASTLE. CASTLE-AF é o principal estudo que mostrou que em pacientes com disfunção ventricular eu tive benefícios importantes no controle de ritmo. Então, essa é a população que a gente não discute sobre fazer controle. Bom, e para controlar o ritmo, como é que a gente faz a parte do risco tromboembólico? A gente tem que anticoagular esses pacientes pelo menos 3 semanas antes da cardioversão elétrica, tá? A única exceção para isso é os pacientes que têm início dos sintomas a menos de 48 horas, ou os pacientes que eu fiz um eco transesofágico que não tem trombo em átrio ou aurícula, tá? É muito importante o ecocardiografista deixar isso bem claro, que a aurícula não tem átrio também. E qual que é o outro grande problema? FA de início a menos de 48 horas é super difícil. Quem trabalha muito com arritmia sabe que paciente com FA paroxística entra e sai de FA sem sentir nada com frequência, tá? A gente vê isso, os pacientes que já têm FA há muitos anos, e mesmo sendo paroxístico, mas há muitos anos, e a gente pede um Holter, tá lá, tranquilo, feliz, faz o períodozinho de FA, e não anota nada lá no Holter, ele sentiu nada diferente, né? Então, esses pacientes, fica muito difícil eu falar que essa FA começou a menos de 48 horas, né? Agora, quem que eu confio? São os pacientes que fizeram por onde ter uma FA. Então, o cara que está internado, faz uma cirurgia cardíaca, no pós-op de cirurgia cardíaca, faz uma FA. Pô, eu sei que essa FA foi agora, né? Eu provoquei essa FA. Ou o clássico. Pessoa jovem da nossa cidade que foi para uma festa, bebeu, palpitação. Aí também posso saber. Que álcool também é um grande indutor, né? Jovens costumam sentir melhor a FA. E como eles sentem melhor a FA, eu consigo confiar melhor. A gente tem que tomar muito cuidado desse negócio de acreditar que tem mais ou menos 48 horas. Tá? Mas se a gente for acreditar, ou não, a gente fez o eco, decidimos que é seguro fazer a cardioversão. Como é que a gente pode fazer esse controle de ritmo? A gente pode fazer com a propafenona, tá? Que é a estratégia pill in the pocket, ou a gente pode fazer com a amiodarona. São as duas opções químicas que a gente tem aqui no Brasil para poder fazer. Ou então a gente pode fazer cardioversão elétrica, que é o que a gente acaba fazendo na prática. Assim, boa parte dos meus pacientes que eu mando para cardioversão, eu mando para cardioversão elétrica, que ela é muito mais rápida. Outra grande opção é nos pacientes que eu quero controlar o ritmo muito, e aí vai aqueles jovens, a ablação. É o método mais eficaz para controle a longo prazo do ritmo. Tá? A gente tem a opção da cirurgia de Mace, que hoje em dia ninguém abre o coração de ninguém só para fazer cirurgia para tratar FA. Mas se o paciente tem FA, já vai fazer uma cirurgia cardíaca por qualquer outro motivo, troca valvar qualquer, aí já pode fazer, não mata não, tá? Mas ninguém vai fazer cirurgia só para poder tratar FA. E por que é importante? Por que eu estou falando assim do jovem, eu não quero deixar em FA mais tempo? Porque a gente sabe que o início da duração da FA, né, a FA paroxística, ela depende muito de alguma coisa para provocar ela, né? Só fazer aqui é FA quem pode, né? Então tem que ter um pouquinho de substrato, mas no começo o mais importante é provocar dor. Então, eu posso beber e não ter FA nunca, porque eu não tenho substrato para ter FA. Mas alguém que tenha, se ele induzir, se ele fizer por onde, se ele beber muito, ele vai ter FA. E no começo é assim. Mas ao passar do tempo, se eu ficar tendo muita FA, se eu ficar tendo muita apneia noturna, se eu ficar não usar meu CPAP e passar o tempo, eu vou aumentando a área de fibrose no átrio. Isso acontece porque a FA causa fibrose no átrio. E eu vou transformar minha FA, que era paroxística, em persistente, e finalmente em permanente, quando tiver tanta fibrose, tão desorganizado o átrio, que foi incontrolável essa arritmia, né? E como que a gente faz qual é a diferença principal das duas estratégias, né? Da estratégia de controle de ritmo contra a estratégia de controle de frequência? Bom, a estratégia de controle de frequência, a gente usa drogas que todo mundo aqui já ouviu falar, com certeza, e a maioria tem bastante intimidade. São drogas que a pessoa sai da faculdade tranquilas, né?
enquanto a estratégia de controle de ritmo, ela depende de drogas que as maioria das pessoas têm um pouco mais de medo de passar. E é justo, tá? Elas têm contraindicações que têm que ser bem avaliadas, não são para todo mundo. Mas, quando a gente pensa em estratégia de controle de ritmo, se a gente for fazer, se a gente tiver confiança, a gente pode fazer a estratégia Pill in the Pocket, com a propafenona. A gente pode fazer imunossupressão crônica da FA, que aí a gente pode usar tanto a propafenona quanto a mildarona, tá? Mildarona não é bom para Pill in the Pocket, não tem essa opção. E aí a maioria que eu decidi fazer controle de frequência, desculpa, a maioria que eu decidi fazer controle de ritmo, vou mandar para ablação. Então veja que esses pacientes que eu decidi controlar o ritmo, muitas vezes eles estão um pouco melhores na mão da pessoa que está experiente, do cardiologista, do ritmologista, porque envolve drogas e decisões que não são tão fáceis. Mas o controle de frequência, isso daí todo mundo tem que ser capaz de fazer, tá? E aí, por que eu falo isso? A propafenona é cheia de contraindicação. Ela é basicamente o paciente tem coração normal. Se eu tiver qualquer coisa no coração, eu não deveria estar usando a propafenona, tá? O sotalol, que eu nem falei aqui, mas é uma outra opção. Ele prolonga muito o QT, assim como a mildarona. E a mildarona, infelizmente, por isso que você acha que quando vocês falam de arritmia, todo mundo no dia a dia fala, passar mildarona, fazer a mildarona, porque é de longe o mais seguro a curto prazo, ela tem pouquíssimas contraindicações. Ela aumenta um pouquinho o QT, aumenta sim, mas ela, apesar de aumentar o QT, ela não aumenta a dispersão de QT, então ela não causa muita arritmia por aumento de QT, né? E como é segura a curto prazo, e ela resolve muito bem os problemas, porque ela é muito eficaz, o povo passa à vontade, sem dor na consciência. O problema é que ela é cheia de efeitos colaterais a longo prazo, eu vejo isso todo dia, né? Às vezes a gente é obrigado a usar ela, mas por isso que o ideal é que, antes de decidir por usar mildarona no resto da vida, esse paciente seja bem avaliado por um médico experiente, para ter certeza que é a melhor opção para ele. Então, resumindo a FA, para a gente poder finalizar essa aula, né, é a arritmia sustentada mais comum, que aflige o humano. Ela aumenta o risco de AVC cardioembólico, né, então a gente sempre tem que avaliar esse risco nos pacientes, para poder diminuir eles usando anticoagulantes. É uma causa frequente de internação por sintomas, então se a gente não controlar bem esse paciente, ele vai internar direto, e talvez o paciente que interna direto é melhor fazer controle de ritmo, que talvez a gente esteja falhando em fazer o controle de frequência. E não adianta tentar controlar os fatores de risco, né? Quer dizer, não adianta tentar controlar a frequência ou o ritmo se não controlar os fatores de risco. Porque se eu não tratar a apneia, se eu não tratar a obesidade, esse paciente vai ter problemas a longo prazo, tá? Bom, é isso. Obrigado. A aula acabou. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tem uma pergunta sim, Eduardo. Pode falar. Os meninos pediram para perguntar por que o sexo feminino não é considerado mais no Chades-Vasque? Uma boa pergunta. Então, não é que não é considerado mais, mas o que as pessoas fizeram depois que... Porque, cara, só um pouquinho de MBE. Como é que esses scores acontecem, né? Como é que o Chades... Primeiro começou com o Chades, que eles pegaram uma população enorme de pacientes que tinham FA, numa época que a gente não tinha essa coisa de anticoagular todo mundo. E muita gente achava que a gente podia começar a anticoagular os pacientes, e se a gente controlasse o ritmo, a gente podia tirar o anticoagulante. Então, naquela época, que a gente não sabia que a gente tinha que anticoagular os pacientes, a gente começou a acompanhar pacientes não anticoagulados e viu que alguns pacientes tinham mais AVC que outros. E aí fez um score mostrando quais são os fatores de risco que levam os pacientes a fazer mais FA. Beleza, o Chades mostrou isso. Pacientes com Chades mais alto tinham mais efeitos tromboembólicos. Só que aí, que anos depois viram? Que pacientes com Chades, o primeiro Chades que eu tô falando, tá? 0, esses pacientes ainda assim tinham taxa de evento cardioembólico proibitiva, né? Assim, e isso incomodou muito todos os pesquisadores na época, porque eu estava falando que o paciente era de baixo risco, mas na verdade ele não é de baixo risco. Foi aí que lançou a necessidade de criar o Chades-Vasque, que é tentar entender quem são esses pacientes de Chades 0 que têm um risco aumentado. E aí eles atiraram para tudo quanto é lado e tentaram ver todos os fatores que estavam associados e derivaram o Chades 2-Vasque. E viram que nesse estudo mostrou que mulher era considerado um fator de risco. Beleza, e aí jogaram, e todo mundo começou a usar Chades 2-Vasque.
Aí veio o grande problema, porque algumas pessoas recomendam, e eu sou super favorável, pacientes de chás 2 Vasc de 1, de começar a anticoagular. Porque a gente, com DOAC, tá? Porque a gente sabe que tem uma baixa taxa de sangramento e eu acho AVC catastrófico demais para aceitar, né? Eu prefiro sangrar do que ter um AVC. E eles começaram a ver que anticoagular mulher chá de Vasc 1 não fazia sentido, não tinha uma taxa de eventos importante, né? E aí eles foram reestudar e rederivar e ajustar o estudo original que derivou o chá de 2 Vasco, a mulher, e viram que, na verdade, a mulher, se você isolar tudo, se a pessoa só tiver mulher, ela não é de verdade um fator de risco. E isso foi uma coisa bem em 2018. Você vê o tanto que as coisas são recentes, 2018 para início de 2019. Se você pegar a diretriz de FA da ESC, que é de 2016, ela ainda não vai estar fazendo tanta essa consideração. Se você pegar a diretriz de FA da American Heart, que é de 2019, ela já fala muito claramente que o paciente de baixo risco é o 0 homem, 1 mulher, e o risco intermediário é 1 homem, 2 mulheres. Ou seja, ignore a parte mulher, basicamente, tá? Eles viram que mulher piora um pouquinho, mas está longe de ser um divisor de águas para essa pontuação, vou dar anticoagulante ou não. Alguma outra pergunta? Vamos só esperar para ver se alguém manda alguma coisa no chat do YouTube, porque tem um delayzinho de 30 segundos, Léo, Dudu. Senão a gente faz o desfecho, certo? Tranquilo. Vou pegar uma água enquanto isso, então. Então, Eduardo, ninguém mandou nenhuma dúvida, não. Então, em nome de toda a organização, eu estou aqui para agradecer pela excelente palestra que você deu, tanto a respeito da interpretação quanto também da abordagem, né, a partir do eletro das principais entidades arrítmicas. Foi excelente. E confirmando com todo mundo, para não esquecer de confirmar, de preencher e confirmar o formulário no link da descrição do vídeo do YouTube mesmo. Agradecer a presença de todos vocês, lembrando que semana que vem, no mesmo horário, dia 6 de agosto, nós daremos continuidade ao minicurso, tendo como tema, né, a síndrome coronariana aguda, com o palestrante Dr. Brandon Alencar. E é isso. Até mais. Tchau, Muito tchau. obrigado, Eduardo. Nada.